aglomeração. Esse é o cenário vivido diariamente pelos moradores de São Paulo e de diversas cidades do país. A gente paga passagem para ir confortável, como é que a gente tem que andar? Espremido no meio do povo. É um aperto fora e dentro do transporte público. Essas imagens são um retrato do que aconteceu nessa primeira semana de fase emergencial do Plano São Paulo, anunciada pelo governador do estado. Centenas de pessoas dividindo o pouco espaço nas plataformas do trem e nos terminais de ônibus. Filas e mais filas de passageiros se formaram para pegar o transporte. Todas que passaram lotadas desse jeito. Isso é uma vergonha, é um absurdo isso. Terceira que eu tô aqui esperando passar. Ai, muito cheia a condução. Às vezes a gente que é de idade não encontra nem lugar para se sentar. É muito super lotado. Não tem distanciamento social. Tá todo mundo aglomerado. É só você olhar a estação que você vê. Tudo aglomeração. Mesmo com esse decreto que o João Dória deu, e o Bruno Covas tá igual era antes. Isso aí não tá adiantando de nada, porque eles falam, né? Não saia de casa, mas a gente com eu tenho 60 anos, né? E ele fala pra mim não sair de casa. Eu vou comer o que dentro de casa? Se eu ficar dentro de casa? Eu não tenho como, eu tenho que sair pra vender e pegar aglomeração dentro das conduções pra poder eu ter meu pão de cada dia, honesto. Fechar comércios e etc e tal, só vai piorar a situação para nós que depende do trabalho para sobreviver, né? Tem muitas lojas no Bom Retiro, no Brás, tudo fechado. E fora que foram dispensados, mandaram embora, tá em casa parado. Como essas famílias vão sustentar? Distanciamento social, impossível, não tem como. Trem, metrô, perua, tudo lotado. Tá como se fosse normal. Da mesma forma que ele fecha alguma coisa, né? Vamos supor que ele quer fechar a igreja, quer fechar tudo, da mesma forma a gente está sendo contaminado dentro dos transportes públicos. Então peço para ele verificar isso melhor, porque está impossível. O objetivo das novas restrições anunciadas é combater o novo coronavírus, diminuindo a circulação de pessoas nas ruas. Dessa forma, os serviços não essenciais foram fechados, como os comércios, e houve a implementação do toque de recolher entre as 8 da noite e as 5 horas da manhã. Além disso, na fase emergencial, até os serviços considerados essenciais foram afetados, como as atividades religiosas presenciais, que foram interrompidas. Atividades essas consideradas essenciais pelo governador 10 dias antes do anúncio da fase emergencial e que, em sua maioria, atuavam conforme as orientações de distanciamento social, uso obrigatório de máscara e higienização das mãos. Cuidados que não são observados dentro dos transportes lotados e com pouca ventilação. Ambientes considerados de risco para a transmissão da Covid-19, mas que não têm entrado nas análises do governo do estado sobre o aumento de casos da doença. Governador, olha que maravilha aí, ó. Você que fechou tudo aí, governador, ó. Chorando na frente da televisão, dizendo que tá morrendo muita gente. Olha a situação que tá andando esse ônibus aí, ó. Tá vendo aí? Você deveria ligar também e saber o que... Aproveita e chora na frente da televisão por isso aqui, ó. A gente fazendo a gente de besta nos pontos de ônibus, chegando atrasado nas empresas. Olha aí, ó. Chora também, governador. Olha aí, ó, situação. Aqui não tem problema nenhum. Aqui pode abraçar, pode beijar, não tem nada aqui, ó. E enquanto o empurra-empurra acontece nos ônibus, parte da frota fica estacionada nas garagens. Os casos de aglomeração têm sido registrados inclusive nas filas de idosos que aguardam para serem imunizados. A falta de estrutura em diversos pontos tem colocado em risco a saúde desse grupo considerado prioritário. E aqui, as regras para organização, distanciamento social, local para a higienização das mãos parecem não ser válidas.
As horas em pé, muitas vezes debaixo do sol quente, ainda pode terminar de forma frustrante. Não tem vacina para todos os convocados. São tantas cenas de aglomeração que não condizem com o discurso de distanciamento social usado por governos estaduais para fechar os comércios. O transporte público com aglomeração é permitido, mas os estabelecimentos que regulam a entrada dos clientes, proporcionando o distanciamento entre as pessoas e a higienização necessária para evitar a propagação do vírus, não podem funcionar. Isso foi o que revoltou este dono de restaurante em Minas Gerais. Nós não estamos no Estado Democrático de Direito, porque o direito de trabalhar está sendo cerceado, né? Está sendo cerceado. Isso é um absurdo que está fazendo aqui. Você sabe disso, Tenente. Você sabe disso. Você sabe disso. Isso aqui é um absurdo que vocês estão fazendo aqui. Isso aqui é uma palhaçada que vocês estão fazendo aqui. Tá? Aqui é trabalho, isso aqui é propriedade privada. Eu trabalhei muito tempo para conquistar isso aqui. Tá? Eu vou quebrar? Como é que eles vão se sustentar? Poxa, mas como é que eles vão se sustentar? Tem que ter uma resposta. Ele vai roubar? Ele vai pegar uma arma e vai roubar, sabe, ô, tenente? Mas não é, mas alguém tem que ter solução. Você está aqui com esse bombeiro, então, para prender trabalhador? Você está aqui para prender trabalhador? Aí o IPTU, IPVA. Ô, amigão, você está indo para o prefeito lá, o IPTU. Não vai prorrogar o IPTU não, gente? Não vai prorrogar o IPTU não? O IPTU tem que pagar. A taxa de lixo tem que pagar. Água, luz, IPVA tem que pagar. E vai faturar para trabalhar, para ter dinheiro, não pode. Essa é a revolta de quem precisa trabalhar, de quem quer honrar seus compromissos, sustentar sua família e é impedido. Até quando a economia do país vai suportar estas medidas? Quem vai pagar a conta de milhares de empresas fechadas, milhões de desempregados e suas consequências? Quem vai contabilizar as vidas perdidas indiretamente em razão dessas duras restrições? Que alguém diga que essa matéria aí está dizendo que a gente está favorecendo a economia, dinheiro acima de vidas, é o contrário. É o contrário. O que nós estamos perguntando é quem vai contabilizar a perda de vidas indiretamente por causa dessas medidas, que não fazem nenhum sentido na prática, conforme nós vimos aí, Bispo Adilson, as imagens, que se o lockdown é para evitar aglomerações, então isso só serve para quem tem casa e carro, quem tem condição de realmente ficar em casa e de evitar os transportes públicos, como nós estamos vendo aí. Porque é aquela velha frase, né? Aliás, é bíblico isso, Jesus disse isso. A gente se vê coando o mosquito, mas engolindo o camelo. Porque tudo que se diz é que não se pode ficar aglomerado em um lugar fechado, né? Pouco espaço, e é exatamente isso que nós vemos no transporte público do país, especialmente aqui em São Paulo, como nós mostramos nas imagens e nas grandes capitais, mas principalmente aqui em São Paulo. E eu fico me perguntando, o que a ciência fala sobre isso? Porque se diz tanto, nós temos que ouvir a ciência, nós temos que ouvir a ciência. A ciência poderia dar um parecer se isso é saudável para a população? Ou será que precisa ser um cientista ou estudar medicina para saber que esse ambiente é ideal para que o vírus se espalhe pela cidade? E se espalha mesmo, literalmente, porque à medida que esses ônibus vão transitando pela cidade, eles vão deixando um pouco de pessoas nesse ponto, outro tanto de pessoas no outro ponto. E se tem ali uma pessoa infectada, então o vírus vai se espalhar pela cidade. E outra, e o Ministério Público, que deve defender os interesses públicos, não vai fazer nenhum tipo de pressão em relação a isso? Por exemplo, nós vimos ali na imagem, o Bispo Renato, empresas com os ônibus na garagem. O que a gente entende com isso? Entrou em lockdown, então vai diminuir o número de pessoas nas ruas, então eles reduzem ao máximo o número de ônibus nas ruas, porque quando você coloca um ônibus na rua, você vai gastar diesel, isso traz uma despesa para a empresa. Então a gente vê o seguinte,
todo mundo está perdendo, mas existe um grupo na sociedade que não pode perder nada. Então, no final, é o povo que paga a conta. Ou seja, menos ônibus, mais aglomerações, não é? E não só isso, mas não faz sentido que essas aglomerações sejam permitidas, estejam acontecendo nas plataformas de trem, de terminais de ônibus e etc., nas ruas, mas o estabelecimento comercial que tem lá as suas restrições de quantidade de clientes, fregueses que podem entrar, tem higienização das mãos na entrada e todas as regras sendo observadas, não pode operar. Não faz sentido isso, não faz sentido isso. É isso que a população não está entendendo, não está engolindo, porque não está funcionando. E nós temos visto ainda uma revolta maior, porque parece que as autoridades estão atrás, conforme nós vimos aí o dono do restaurante em Minas Gerais revoltado, porque veio um batalhão para fechar o restaurante dele, não é? E a população, esta população, sofrendo esse tipo de represália, está se perguntando, mas por que vocês não vão atrás dos bandidos? Por que vocês não vão atrás de pessoas que realmente estão quebrando a lei, que estão desrespeitando a lei? Por que vocês estão prendendo trabalhadores? Como foi o caso deste comerciante lá em Ribeirão Preto. Olha só o que aconteceu. Estamos aqui, tá? Vamos trabalhar. Já tenho denúncia que eles vão vir me pegar, o promotor, todo mundo falou que vai vir aqui. Eu não vou correr, eu não sou verme, entendeu? Eu não tô roubando. Baixa as portas, amor. Posso falar com o senhor? Pode. Liga o celular aí, cara. Só mais Não, eu preciso gravar live. Ó, a gente precisa ir lá. A gente tem que ir lá pra delegacia, tá? Grava live pra não, mim, pode Salomão. Gravar, não tem problema mas nenhum. só preciso Mas gravar. vamos lá com a gente. Você tá com o documento aí? Você só pode fechar a porta, por favor? Então vamos lá com a gente. Vai ficar de boa aí, cara. Pessoal, eu tô sendo preso, tá? Tô sendo preso agora. Tô indo pro... Vamos lá. Vai aqui pro primeiro, vai pro plantão. De boa. Plantão, tô indo pro primeiro distrito, eu conto com vocês, tá bom? Tô sendo preso agora, tá? Valeu, vamos lá. Foi coisa rápida, vamos comigo ali, vamos no banco de trás, sossegado. Tô indo nessa aí, pessoal. Uma luta pelo nosso Brasil, tá bom? É o polícia todo educado, pedindo pra desligar o celular, eu vou desligar, mas a rua tá fechada aqui, ó, tô sendo preso, tá? Conto com vocês. Valeu, obrigado. Por favor aí, velho. Fala, Eduardo, como é que tá as coisas aí? Tudo bem, tudo certo, chegou o almoço, né, tá tudo bem, eu tô me sentindo bem, eu tô com a minha consciência tranquila, eu tô lutando pelo bem maior, tá, pela liberdade de ir e vir, tá? Isso, Eduardo, força pra você, tamo junto, viu? Obrigado, pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, compartilha aí, vai chegar isso longe. Preso porque estava trabalhando, viu, Dudu? Meu filho, eu estava trabalhando, o pai está aqui porque estava trabalhando. Beijo, filho, te amo. Valeu. Pessoal, estamos aqui aguardando a libertação do Eduardo, que está numa jaula, como se fosse bandido. Sabe qual que é o crime que estão acusando? Querer trabalhar. E ali é com certeza uma cadeia de delegacia, porque se ele for para um presídio, vai para aglomeração, né? Quer dizer, então, são essas coisas que revoltam a população e que as autoridades têm que fazer alguma coisa que realmente funcione, que realmente faça sentido e que vá resolver o problema e não ficar agravando o problema e ainda mais esgotando os ânimos da população. Não é que a gente não quer que se tenham, ou que tenhamos medidas para conter. Tem que ter medidas, o vírus está aí, é uma realidade, alguma coisa tem que ser feita. Só que são tomadas determinadas decisões e aí a gente, em contrapartida, vê essas coisas acontecendo, como a gente viu agora no transporte público, e a população pensa, a pessoa se questiona. Quer dizer, do que adianta travar tudo de um lado, coando o mosquito e o camelo está passando do outro lado? E fica uma dica, aliás, eu não digo nem em relação aos policiais, porque os policiais acabam tendo que obedecer ordens. Muitas vezes a gente percebe no semblante do policial até um constrangimento de ter que prender um trabalhador. Mas quem dá ordem para que os policiais façam isso, fica a dica. Vamos dar ordens também para pegar os traficantes lá da Cracolândia, porque se não tiver tráfico, se não tiver droga, nós não vamos ter aquela aglomeração. Eles ficam ali porque tem quem leva a droga
para os viciados, para os cracudos. Então, por que a gente não tem também essa mesma medida rígida, esse rigor, também em relação aos traficantes da Cracolândia? E por que não há nenhum tipo de pressão do Ministério Público, das autoridades competentes, obrigando ou forçando, reivindicando que o governo tome uma atitude em relação a isso, que também é uma aglomeração que parece que ninguém está vendo. Porque se a preocupação é com a vida, então vamos combater tudo que causa morte no Brasil. Não só o coronavírus, o tráfico causa morte, as drogas causam morte, a violência no trânsito causa morte, o crime, a corrupção, inclusive a corrupção do colarinho branco, causa morte, muito mais do que a corrupção ou o crime daquele ali que assaltou para comprar um pão, não é? Então vamos fazer as coisas realmente como elas têm que ser feitas, porque senão a população vai chegar a um ponto que não vai aguentar mais. A gente precisa de bom senso, a gente precisa fazer o que realmente funciona. São esses disparates que fazem vídeos como este que você vai assistir agora viralizar na internet. Olha só o que aconteceu com esses disparates de falta de bom senso que as pessoas tentam ilustrar das formas mais curiosas. Olha só. Segurem-se. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao casamento da Carol e do Júnior. Nós estamos aqui hoje reunidos depois de um ano de adiamento. Estamos reunidos hoje naquele que é o lugar que, segundo as autoridades, talvez seja um dos lugares mais seguros para se celebrar um casamento, que é o transporte público. Então, sem mais delongas, porque o ponto final já está chegando, Carol, é de sua livre e espontânea vontade receber o Júnior como seu legítimo esposo? Sim. Júnior, é de sua livre e espontânea vontade receber a Carol como sua legítima esposa? Com toda certeza. Então agora eu os declaro marido e mulher. Laura, você aceita o André como seu esposo? Sim. André, você aceita a Laura como a sua dignista e... Então, você está vendo aí vídeos que foram feitos, encenados, para ilustrar, né? A cerimônia de casamento está proibida porque causa aglomeração. Mas como no ônibus pode, então os grupos aí fizeram simular um casamento dentro do ônibus, porque de repente é permitido, não é? Acho que a gente, Bispo Adilson, devia fazer reuniões da igreja dentro do ônibus. Eu ia falar isso agora. Porque não tem problema, não pode ter problema. Vamos comprar um ônibus e fazer reunião na igreja. Ou então vamos entrar no transporte público e pregar a palavra também, porque se ali o vírus ele fica inoperante, porque essa é a impressão que dá, então que tal a gente começar a falar dentro do transporte público ou um ônibus? A gente adquire um ônibus e coloca as pessoas ali dentro, andando pela cidade, né? E pregando a palavra de Deus, porque ali não tem problema algum. É demais. Mas, enfim, vamos falar agora o que realmente ajuda. O doutor Davi, ele, com exclusividade aqui para o Entre Linhas, ele deu aí uma recomendação. O que pode ser feito como tratamento preventivo, como medidas preventivas para combater o coronavírus? Vamos acompanhar esta matéria do Dr. Davi Rodrigues. Olá, aqui é o Dr. Davi Rodrigues. Agradeço aí a participação do programa Entre Linhas, os apresentadores, Renato Cardoso e Adilson Silva. Agradeço a participação. Vamos falar um pouco rapidinho aqui. Eu agradeço o convite, sei que foi justamente por conta do vídeo que eu fiz, no calor da emoção, mas na verdade a gente está vivendo uma pandemia, um ambiente de guerra, as pessoas adoecendo, as pessoas indo a óbito e na verdade a gente fica esperando coisas científicas, Não existe como fazer ciência em um ano e pouquinho, ter todos os trabalhos contabilizados, não é assim que funciona. Quando a gente está em ambiente desse jeito, é por observação. Nós já sabemos um pouco como o corpo funciona, como o vírus evolui dentro do corpo, quais são as alterações que existem dentro dele. E, de certa forma, a gente não está tendo um acesso ao tratamento,
a possibilidade de ter uma orientação ideal por conta de questões políticas, a gente sabe disso. E esse processo não tem nada a ver com política, esse processo tem a ver com pessoas que estão precisando de orientações melhores a todos os níveis, né? De prefeitura, governos, presidência, tudo. Precisamos conectar as ideias para poder salvar o máximo de pessoas possíveis, né? Vamos dizer o seguinte, a melhor coisa a ser feita é a prevenção, com certeza. Nós já sabemos de lavar a mão com álcool gel, nós já sabemos usar a máscara, ter uma certa, evitar aglomerações, né? Tem a vacina quando tiver a possibilidade de se vacinar. Eu introduzi uma ideia, não é uma ideia minha, é uma ideia que já tem, que é a nebulização do bicarbonato, quando você chega em casa, prata coloidal nas narinas ou mesmo a água oxigenada, ou pingando ou com nebulização, justamente para quê? Para você mudar o ambiente do vírus se o vírus tiver entrado em você naquele dia. Isso vai evitar muitas pessoas a evoluírem com os sintomas, tá? E se por acaso as pessoas evoluírem com sintomas, ao invés de ficar em casa tomando dipirona, como a maioria das pessoas estão fazendo, pensa só, vamos ser um pouquinho críticos. O que adianta você estar 8 dias na sua casa esperando, utilizando dipirona? E aí com 8 dias você tem falta de ar e vai buscar o hospital. No hospital o que vão fazer com você? Antibiótico, anticoagulante, corticoide e algumas outras coisas. Por que não começa a fazer isso alguns dias antes, como um protocolo, para evitar chegar lá? Gente, vamos imaginar a gente ir para uma guerra, né? O que é melhor? Você ir para uma guerra contra 100 soldados ou contra 1 milhão de soldados? É mais ou menos isso que está acontecendo, porque o vírus, a gente fala em fases da doença, mas isso é uma coisa constante. O vírus está crescendo, aquele processo está acontecendo, as transformações no organismo estão acontecendo, certo? O vírus vai crescendo bactérias, a infecção bacteriana ajuda a descontrolar o processo do corpo, você começa com um processo de coagulação, até você ter falta de ar, esse processo já está avançado. Quando chega no hospital com falta de ar, a gente tem muito pouca coisa a fazer. Eu sei que tem drogas aparecendo que vão nos ajudar muito, mas esse processo de tratamento em massa não é hospitalar. Esse tratamento é a nível ambulatorial, a nível de uma boa orientação, certo? E quando a gente fala de tratamento precoce, inicial, complementar, tanto faz, né? O nome ficou politizado, mas não é isso que importa. O que importa é a gente poder introduzir e impedir a cadeia do processo que o vírus tem. Então a gente pode utilizar antibióticos, nós podemos utilizar ivermectina, corticóide. O corticóide eu não gosto no início, porque pode atrapalhar aí o processo imunológico, certo? Eu prefiro esperar alguns dias. Mas o anticoagulante, temos os nutrientes que a gente costuma utilizar, que a gente tem que usar desde as ações preventivas, ok? Continuar com a nebulização do bicarbonato ou a prata coloidal para mudar o ambiente do vírus, diminuir a proliferação dele. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer, ao invés de ficar esperando a ver o crescimento do vírus. Com ações bem realizadas, nós conseguimos diminuir muito a quantidade de pessoas que vão necessitar de internação. Eu agradeço a participação, espero aí que tenha ajudado vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, doutor Davi Rodrigues, do Distrito Federal, que defende aí o tratamento precoce, a prevenção, para que a pessoa que venha a se contaminar com o vírus, com o coronavírus, o seu corpo já esteja cedo nessa contaminação, preparado para combater com mais eficácia o avanço do coronavírus. O que não pode, ou o que a gente não entende, nós somos leigos. Ele é médico, não somos nós que estamos falando. E ele não é o único que fala, que defende o tratamento precoce. Quando a gente ouve falar assim, os médicos, eles não são favoráveis a isso. Isso não é uma unanimidade, porque nós temos vários depoimentos, vídeos que circulam na internet, que são gravados por profissionais da saúde, por médicos, e eles defendem esse tratamento precoce.
O que não dá para entender é que se diga para um paciente que já foi comprovado que ele está positivado. Olha, vai para casa e se você sentir falta de ar, então você volta para o hospital. E a pessoa fica lá esperando. Mas quando ela chega ao ponto de sentir falta de ar, a gente entende que o pulmão dela já está sendo tomado. Ela já está com um problema sério pulmonar e quando chega no hospital ela vai precisar de um respirador. Então, o que vai se fazer em favor das pessoas que estão nessa condição? Positivaram? Então vamos... mas não tem comprovação científica. Nem a vacina tem exatamente a comprovação que se precisa. O que nós ouvimos da ciência é que essa vacina está sendo uma vacina emergencial, ainda que não se tenha dado para ela o tempo necessário que normalmente se dá para que uma vacina seja disponibilizada para a população, essa está sendo emergencial. Então, por que nós também não podemos ouvir esses profissionais de saúde diante de uma emergência em que as pessoas... Sabe aquela frase que diz assim, não tem tu, vai tu mesmo. E, segundo o próprio doutor Davi, quem vai para o respirador tem 60% de chance de não se recuperar. Ele falou no vídeo, né? Exato. Então, ou seja, o que está se defendendo aqui é algo que não tem, na maioria dos casos, seguindo a orientação médica, na maioria dos casos não tem efeitos colaterais, não vai causar um prejuízo o que ele acabou de recomendar. Então, fale sobre isso, conversem sobre isso com os seus familiares, com o seu médico, informe-se para que você defenda o seu direito de ter saúde e de se prevenir, porque aparentemente não está havendo aí um grande esforço, um esforço verdadeiro para defender a vida das pessoas. A Universal reforça ainda mais as suas ações sociais durante a pandemia. Dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho apontam que, neste período, casos de depressão aumentaram 26% em relação a 2019. Durante a pandemia, eu tive muitos altos e baixos. Eu sou diagnosticada com depressão, mas não é tão grave. Mas eu tive, sim, pensamentos suicidas, né? Nunca tentei, mas tive pensamentos muito ruins. Em razão disso, no último fim de semana, o grupo Depressão Tem Cura reuniu 4.000 voluntários em todo o país para alertar a população sobre os perigos da doença. Ele é um trabalho nobre, porque ele mostra para as pessoas que há uma saída, né? Que não é o final. E a depressão ela tem matado as pessoas, tanto matado o emocional, tem matado de fato físico, porque as pessoas têm tirado a vida. E nós levamos até elas aqui, nesse trabalho que vocês estão vendo, que há uma saída, né? Que nós podemos ajudar, podemos tirar ela desse buraco que ela se encontra. Nas ruas, a Blitz da Depressão distribuiu 13.000 kits com álcool em gel e máscaras, além de 15.000 folhetos informativos sobre a doença. Para essas pessoas que se encontram deprimidas, ansiosas, com vários problemas por conta da pandemia, que elas não estão sozinhas, que existe um grupo que pode dar apoio emocional, que pode ajudar, que essa pessoa pode contar. O mais importante é você reconhecer que você não está bem e você procurar ajuda, não ter vergonha da sua fraqueza, de assumir que você tem uma fraqueza. A campanha conta ainda com canais de comunicação abertos 24 horas por dia para atender quem necessita de apoio. O programa social Guardiões da Estrada também foi às ruas no último domingo. O objetivo é dar assistência espiritual e material aos caminhoneiros, profissão que enfrenta diversos desafios todos os dias, como a falta de higiene à beira das estradas, pontos de paradas fechados por conta da pandemia e a falta de assistência médica em locais isolados. Cerca de 5.000 voluntários levaram serviços gratuitos em todo o país. Atendimento jurídico e de saúde foram oferecidos em pontos estratégicos de rodovias em 12 estados. A ação ainda ofereceu alimentação e até fisioterapeutas para o auxílio de exercícios com os caminhoneiros.
Guardiões da Estrada teve início no ano de 2018 e acontece desde então mensalmente nas estradas do Brasil. Este trabalho que a Universal realiza em todo o Brasil e tem acentuado os seus esforços durante essa pandemia é para ajudar as pessoas mais necessitadas que estão sendo afetadas pelas medidas restritivas que impedem que muitas delas tenham acesso ao trabalho, ao seu ganha-pão diário. Muitas cestas básicas estão sendo distribuídas, muito apoio, como você acabou de ver, aos caminhoneiros, apoio físico, apoio emocional e espiritual também. E se você quiser nos ajudar nestas ações, você pode levar o seu donativo a qualquer igreja universal do Reino de Deus, é um ponto de arrecadação de alimentos, todos os itens da cesta básica, ou se você quiser doar a própria cesta básica inteira, e nós nos encarregaremos de fazer chegar às pessoas mais carentes, pois nós estamos nestas comunidades onde nós temos visto em loco a necessidade destas pessoas. Você pode também fazer a sua doação em dinheiro através das contas da Universal diretamente pelo site universal.org/doar. Você vê todos os meios pelos quais você pode fazer a sua doação. Pelo seu aplicativo bancário, por transferência bancária, por boleto ou pelo Pix, você pode fazer a doação ou mesmo pelo aplicativo da Universal. O site é universal.org/doar. A chave Pix é doar@universal.org. Faça a sua contribuição. Nós vamos agora conhecer a convidada de hoje, a Ariane, que está aqui com a gente. Bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo bem, Bispo Renato e Bispo Adilson. Nós vimos ali a ação do grupo Depressão Tem Cura, do qual você faz parte hoje. Sim, sou uma voluntária, eu faço parte desse grupo. Eu ajudo como eu já fui ajudada um dia, agora eu gosto de estar ajudando. Pois é, você chegou exatamente na época da pandemia, mais ou menos um ano, em 2020, lá no mês de maio, você chegou à Igreja Universal quando a igreja estava com restrições, como nós estamos agora. Sim, estava com restrições. E você estava muito mal naquela época com depressão. Sim, pelo fato de estar tudo fechado. Bares, festas, shows. Então eu me senti realmente no fim da linha, não tinha mais saída para mim. Eu já não tomava mais banho, já não me alimentava, já tinha tentado suicídio 2 vezes com base de medicamento, não consegui. Então já que eu não consegui tirar a minha vida, então eu falei, eu desejo estar num leito. Comecei a desejar ficar no leito, ali eu parei de comer, fiquei ali pele e osso. E cheguei num estado que eu não estava aguentando mais e eu não aceitava ajuda. Eu não reconhecia que precisava de ajuda. Você tinha depressão já, sofria com a depressão por quanto tempo? Sim, eu já sofria a depressão desde os meus 7 anos de idade. Eu era uma criança muito reprimida, né? A minha mãe também era depressiva. Muitas vezes ela estava ali possuída e falava para mim que eu não ia ser ninguém na vida. Né? Então aquilo foi me alimentando e eu fui crescendo, pensando com esses pensamentos. Desde criança, com 7 anos de idade. Você tem que idade hoje? Hoje eu tenho 30 anos. Então você chegou aos 29 anos, lá atrás, ano passado, com depressão profunda que você vinha desde os 7 anos de idade. Sim. Nessa altura que você chegou à igreja, nesse fundo de poço, você estava morando com algum familiar? Sim, eu estava casada com o meu esposo. Muitas vezes eu até tentei, já que eu não conseguia tirar minha vida, eu tentei tirar a vida dele, né? E cheguei ao meu extremo, ao meu fundo do poço mesmo. Você tentou matar o seu marido? Tentei matar o meu esposo. Ele dormindo, vinham os pensamentos para me matá-lo. Sem razão? Sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma. Vinha um ódio, uma raiva, os pensamentos, eu já não estava tendo mais controle da minha mente, do meu corpo. Estava ficando muito agressiva dentro de casa. Em casa era só vocês dois? E o meu filho. Então eu cheguei realmente ali, eu não vinha mais sentido o porquê tá ali, o porquê que eu ainda estava ali. Então eu falei, eu vou ficar no leito. Eu desejei ficar no leito. E eu parei de comer, eu fui ficando pele, osso, os olhos fundos, já não saía mais para casa de pai ou mãe.
não conversava mais, me isolava totalmente. Você ficava no quarto, você ficou por dias, então? Sim, semanas? eu não dormia. E eu ia pro banheiro, eu não tomava banho ali, eu ficava chorando, deitada, só chorando, uma dor, um vazio. E eu não sabia de onde que vinha aquele vazio, aquela angústia, um medo. E graças a Deus, por mais que a igreja tivesse com essas restrições, a importância dela estar aberta, dela estar podendo receber dentro dessas medidas, porque se ela não tivesse, eu não estaria hoje aqui. Você foi a médico, psicólogo? Não cheguei aí, porque eu não aceitava ajuda. Que é um dos problemas do depressivo, né? Sim. O depressivo, ele tem uma doença, uma condição que debilita, tira todas as suas forças, sua vontade de fazer qualquer coisa, inclusive ir ao médico, inclusive buscar ajuda. E isso é uma das grandes pragas da depressão, que o depressivo ele tem dificuldade até de buscar ou aceitar ajuda. A gente vê casos, eu já atendi casos em que a pessoa ela escolhe um canto da casa, o canto mais escuro. Eu me lembro de um atendimento, uma pessoa que nós ajudamos e que era problema espiritual, e isso se mostrou depois durante o atendimento, em que ela disse isso, que ela procurava a parte mais escura da casa e ficava ali por horas, porque a pessoa perde o prazer nas coisas mais básicas, no abraço de um familiar, em dar um beijo, a mãe dar um beijo no filho, a pessoa abrir a janela de manhã e ver a luz do sol entrando, sentir o calor do sol na pele, isso que é tão prazeroso para o ser humano. Mas a pessoa ela fica tão para baixo que ela perde o prazer nessas coisas e ela se fecha. Ela não quer ajuda de ninguém. Eu era uma pessoa amarga, fria. Queria ficar só no meu lugar, era o banheiro. Ali eu ficava... Tipo essa coisa do lugar mais escuro do ambiente. Ali era o canto onde eu me sentia ficar ali presa, paradinha, sem ninguém poder me tocar, encostar, eu fechava a porta e ali eu ficava. Como que seu marido lidava com isso? Ele tentou me ajudar porque ele começou a perceber que era algo espiritual, que era algo a mais. E por ele querer me ajudar, aí começou a vir os pensamentos de querer tirar a vida dele. Tentei por diversas vezes e a maioria das vezes era quando ele estava dormindo. Seus pais sabiam da sua situação? Não. Minha mãe, ela sentia, porque graças a Deus eu já era liberta, né? Ela lutou por mim durante 10 anos para me poder sair, porque devido ao que aconteceu assim na infância, foi difícil para mim, eu não tinha um elo com a minha mãe, eu não conseguia ser amiga da minha mãe, então ela não conseguia chegar perto de mim para poder ajudar. Então foi muito voto, muita oração, e graças a Deus conseguiu. Eu acredito que Deus pôs a mão, teve misericórdia, porque era para ter acontecido algo pior. Como foi que você chegou à Igreja Universal na época da pandemia? Eu estava em casa, aí eu fui refazer uma programação na televisão, que tinha saído fora do ar, e assim que eu fiz, a Igreja Universal foi a primeira a ter aparecido no canal. E ali eu comecei a prestar atenção, larguei tudo, parei tudo, e comecei a meditar na palavra como um alimento. E dali eu ganhei forças. Aí foi numa quarta-feira, do Bispo Macedo, ele fez uma programação, a quarta-feira da reaproximação com Deus. E dali eu fiz a televisão como meu altar. Eu me lavei, eu me joguei. E ali eu ganhei um fôlego para poder ir até a igreja, por mais que não tivesse reunião, para mim poder chegar até lá. Mas até eu chegar lá foi uma guerra. Porque eu moro próximo à igreja, mas se tornou quilômetros para mim. E ali veio os pensamentos de suicídio mesmo. Se joga, não vai dar certo. Você não merece estar aqui, você não é ninguém. E ali eu coloquei o fone no ouvido na programação da rádio e consegui chegar até lá. Quer dizer, assistindo a programação na TV, você recebeu forças. No caminho foi uma guerra, você foi ouvindo o rádio para poder não ouvir aquelas vozes contrárias. Sim. E conseguiu chegar ali na Igreja Universal. Sim, consegui chegar ali.
E nós temos um vídeo, inclusive, da sua chegada. O pastor ali achou o seu caso tão forte que ele gravou a sua chegada. Vamos assistir aí o vídeo de quando a Ariane chegou neste dia lá na Universal de Santos, na nossa catedral ali de Santos, e o pastor a recebeu. Vamos acompanhar. Muito bem, eu estou aqui com a Ariane. Ariane que tomou conhecimento da cura da depressão e na pandemia acompanhando a sessão do descarrego em casa, online. O que aconteceu, Ariane? Aconteceu que aquele medo, a angústia que eu tinha dentro de mim, aquele vazio que eu sentia, aquela vontade de querer ir embora, largar tudo, largar minha família, de querer me matar, de achar que o mundo não queria que eu fizesse parte. Então, simplesmente aquele vazio sumiu e eu comecei a enxergar e dar ouvidos realmente à palavra de Deus. Coisa que antigamente eu já tinha escutado, já tinha visto, mas eu não conseguia compreender. E eu comecei a compreender, a obedecer e quero continuar a seguindo. E eu sei que sem Deus eu não sou nada, eu não sou ninguém. E que a minha vida só ia ir por um buraco, ia levar a minha família junto e eu ia destruir um lar. Então, você pode dizer para essas pessoas que estão acompanhando que depressão tem cura? Tem cura. Você se lembra desse primeiro dia que ele te recebeu? Como que foi? O que o pastor fez? Ele te ouviu, te atendeu, orou por você? Sim, ele primeiro deixou eu subir ao altar. Eu subi, quando eu desci, eu já desci totalmente diferente. E ali ele me atendeu, me escutou, me acompanhou, me deu as direções, o que eu tinha que fazer em casa, porque como não estava tendo reuniões, eu precisava estar me alimentando da palavra. Então ele me ensinou a jejuar, a meditar na palavra, a fazer as minhas orações. E a partir dali foi um acompanhamento. E logo depois abriu novamente a igreja, veio a Fogueira Santa, né? E depois veio o jejum de Daniel, o casamento com Deus. E ali realmente foi o meu casamento com Deus. Eu preparei a aliança, preparei a melhor roupa e ali eu recebi o Espírito Santo. E o mundo ganhou cor para mim novamente. Tudo que era preto e branco ganhou vida. Tive prazer ao ver o sol, sentir o vento. Sei agora o que é o amor, o que é amar um filho, um esposo. Amar a minha mãe, o meu pai, porque eu tinha aquele bloqueio. E hoje, graças a Deus, a nossa família é completa. Deus restituiu tudo, fez os laços novamente. Hoje eu sou uma nova pessoa, participo desse grupo, quero ajudar, estou disposta e não tem dinheiro que pague. O que eu sinto hoje não tem dinheiro que pague. Então, dos 7 anos de idade até os 29, quando você chegou, você viveu assim nesta escuridão espiritual. Escuridão. Meu mundo era preto e branco. O único prazer que eu tinha era sair na noite para beber, para dançar, para ir em shows, bares, multidões. Aí ali eu tinha um momento, um prazer. Mas depois, quando eu chegava em casa, o que adiantava? Essa é uma das razões pela qual a pandemia acentua a depressão. Sim. Porque quando a pessoa tem acesso a isso, ela como que mascara a depressão dela, porque ela vive momentos, ela não é feliz, sim, mas ela tem momentos de alegria, momentos de um prazer, entre aspas, sim, que acaba maquiando a dor que ela sente quando ela está em casa, quando ela está pensando na própria vida. Eu vivia de aparência, né? Era uma aparência. Aí no momento que veio a pandemia, como que eu ia viver dessa aparência? Não tinha como. Então foi aí que eu cheguei ao meu fundo do poço. Graças a Deus que as portas estavam abertas, sim, né? Mesmo sem os cultos. Graças a Deus. E a gente vê aí, a gente reforça mais uma vez a essencialidade da igreja, a essencialidade do serviço que acolhe essas pessoas. Então, nós estamos aí passando por situações terríveis de pandemia e etc., mas a igreja ela precisa ser vista como parceira das autoridades, dos órgãos de saúde,
dos profissionais de saúde, porque a igreja está trabalhando para recuperar pessoas como a Ariane. A Ariane estava no fundo do poço, ela tentou matar o marido e pensava em se matar também. Então, quando ela recebeu a ajuda da fé, foi aquilo que foi o seu bote salva-vidas, naquele momento que ela estava se afogando. E não só naquele momento, mas de lá para cá. Sim. Né? Porque você não recebeu um apoio pontual ali, tá bom, não se mate por hoje. Sim, né? Foi um acompanhamento. Acompanhamento e resolveu o seu problema. Resolveu o meu problema. Todos os problemas que eu tinha comigo mesmo, porque depois eu fiquei, será que eu consigo mesmo continuar da onde eu parei? Porque eu fui mãe com 22 anos, né? Justamente pelo fato de achar que eu tendo alguém, tendo um filho, eu ia sair da onde que eu me encontrava. Mas pelo contrário, as coisas piorou ainda mais. Porque não resolveu, não ia resolver, só foi se arrastando aquele sofrimento. E hoje em dia, graças a Deus, eu casei, tenho um marido, um filho, uma casa, nós estamos na fé. Tive o Espírito Santo, que esse realmente foi ali a cereja do bolo, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada, porque preencheu. Eu tenho paz, eu consigo dormir, coisa que eu não conseguia. Hoje eu consigo dormir, hoje eu consigo abraçar, ter esse encontro em família que eu detestava. 2 datas que eu não suportava, era o meu aniversário e o Natal. Eram 2 datas que eu não suportava. E eu tive meu primeiro aniversário, que foi aos 30 anos. Não teve festa, não teve nada, mas foi o melhor presente. Eu me senti assim tão grande, tão feliz, sabe? Tão importante por saber que Deus esteve ali comigo, teve misericórdia e me amou. Então, se hoje eu estou aqui, outra pessoa também pode estar, qualquer um pode estar. Você tem feito parte do grupo A Depressão Tem Cura, então você lida com pessoas que têm sofrido de depressão, como você sofreu. O que você tem visto no dia a dia, nesse trabalho que você faz, o que você tem visto do impacto dessa situação que estamos vivendo, pandemia, etc., na saúde mental das pessoas? O que você tem visto que elas têm vivido, feito, se comportado e o que você tem falado para elas? Pelo que a gente vem atendendo, as pessoas estão muito perturbadas mentalmente, justamente pelo fato de muitos não estarem trabalhando, né? Muitos comerciantes, pessoas de salão não estão podendo abrir, eles estão muito perturbados, porque tem aluguel, tem filho. Então, eles começam a querer cometer, além de querer tirar a sua própria vida, terminar fazendo outros tipos, um furto, algo do tipo. E eles terminam se tomando muito medicamento, se auto-tomando medicamento, né? E aí a gente conversa com eles, passa isso para eles, que não adianta eles agirem dessa forma, se fechando, tendo medo, se restringindo, ter vergonha, que muito deles tem vergonha mesmo. E a gente fala, a gente está aqui para ajudar. Esse grupo, além dele ser parceiro, ele vai te ajudar em todos os sentidos, mentalmente, fisicamente. Tem ajudado muitas pessoas. Sim, tem ajudado muitas pessoas. Então, você que nos acompanha e tem uma pessoa sofrendo com depressão na família, um amigo que você não sabe mais o que fazer para ajudar, ou você mesmo tem sofrido com depressão, nós temos, em primeiro lugar, a ajuda mais rápida que você pode receber é como a Ariane recebeu. Ela juntou as suas forças e foi até a Igreja Universal, que não era longe de onde ela morava. E mesmo com luta, mesmo combatendo os maus pensamentos, ela chegou ali. E quando ela chegou ali, já começou a mudar a partir do primeiro dia. E é isso que nós afirmamos e garantimos a você. Você vai começar a ver mudanças na sua vida a partir do primeiro dia, que você colocar os pés ali na Igreja Universal mais próxima. Então, quer ajuda? Vá. Amanhã, vai nesses próximos dias. Hoje, o que você puder fazer mais rápido possível até a Igreja Universal mais próxima.
Aqui no Templo de Salomão nós estamos abertos também, de manhã até a noite. Se você quiser saber o endereço, você pode ligar agora para o 11 3573 3535, fale com alguém da nossa central e você vai descobrir o endereço mais próximo. Ou acessar o nosso localizador, que é universal.org/localizar. Você foi na Universal de Santos, que é na Ana Costa. Isso, Avenida Ana Costa, 329. 329 aí na Baixada Santista. Nós temos muitas igrejas aí na Baixada Santista, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, enfim, basta você procurar a Universal aí mais próxima. Agora, o grupo A Depressão Tem Cura também tem os seus contatos, que você pode entrar em contato. Nós temos um Instagram, o endereço do Instagram está aí, é a.depressão tem cura. E você tem também os telefones, tem aí o WhatsApp do grupo, que você pode entrar em contato e você vai receber ajuda, tá bom? Bom, Ariane, eu quero agradecer a sua participação e continue ajudando as pessoas falando do que aconteceu com você. Tá Muito bom? obrigada, Bispo. Muito obrigada. E nós estamos nessa semana, Bispo Adilson, convidando as pessoas que estão passando por uma situação crítica financeira para fazer um desafio no altar, colocando dentro do cesto que está no altar de cada igreja universal, colocando ali a sua situação financeira caótica. Ela vai fazer uma prova com Deus, como foi. Por que o cesto? Porque lá no deserto, quando o povo estava faminto, Jesus tomou o único cesto que havia, aliás, o único alimento que havia dentro de um cesto com pães e peixes, e o rapaz que confiou aquele pães e peixes ao Senhor Jesus possibilitou que toda a multidão fosse alimentada e ainda no final sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Então, não faltou, sobrou por causa da confiança. Os discípulos, quando eles se depararam com aquela situação, uma multidão faminta e não se tinha o suficiente para alimentar aquela multidão. Então eles foram até o Senhor Jesus e apresentaram a matemática humana, dizendo, olha, não tem onde comprar, o lugar é deserto, o que nós temos não é suficiente. Mas em contrapartida, Jesus veio com a matemática do céu. Na matemática humana, seria indivisível. Como é que você pode pegar 5 pães, 2 peixes e alimentar uma multidão em que só de homens eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então a gente está falando para lá de 10.000 pessoas, tranquilo. E na matemática humana não tinha solução. Mas quando Jesus veio com a matemática do céu, e ele disse, o que vocês têm aí? Entregaram 5 pães e 2 peixes, ele colocou no cesto. Aí, quando a matemática do céu entra em ação, então o impossível se torna possível. Qual o resultado? Todas aquelas milhares de pessoas tiveram a fome saciada e, não bastando isso, houve sobra. Se você me perguntar como, qual a explicação, é a fé, é o poder da fé. Mas se você está também olhando para a sua vida, principalmente nesse período de pandemia, e você vê que a matemática humana não te apresenta uma saída, então você está vivendo o momento exato, ideal, para fazer uso desse poder extraordinário que tem dentro de você, que se chama fé. E é por isso que no altar da igreja nós vamos ter, em cada igreja universal essa semana, esse cesto. Pegue aquilo que você tem, que não resolve o seu problema, como aqueles 5 pães e 2 peixes não resolviam o problema daqueles milhares de pessoas. Coloque nas mãos do Senhor Jesus, o cesto no altar representa as mãos do Senhor Jesus, que agarrou aquele cesto e levantou para Deus e multiplicou. Você vai colocar dentro desse cesto, você vai passar no altar e vai fazer uma oração, vai pedir a Deus e vai dizer, meu Deus, eu não tenho mais patrão, eu não tenho mais dinheiro, acabou meu dinheiro, eu não tenho mais auxílio, o auxílio emergencial veio e acabou em 2 dias, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, o governo me proibiu de trabalhar. O que eu vou fazer, meu Deus? Me dá uma luz, me dá uma direção. Faça a prova, coloca o que você tem ali à disposição de Deus e Ele vai te dar a direção do que você vai fazer. E você vai sair dessa pandemia melhor, mais forte financeiramente do que quando você entrou nela, tá bom? Se você crê, procure a Universal mais próxima a você esta semana. O desafio da fé, o desafio do cesto que multiplicou os pães e peixes. Agora,
Na conclusão, nós vamos deixar você com esta matéria que fala do que está acontecendo lá em Angola, a xenofobia que está acontecendo, o tratamento totalmente injusto que está acontecendo com os pastores, obreiros, membros da Igreja Universal, tanto brasileiros quanto angolanos, para que você saiba o que está acontecendo e continue orando pelo trabalho da Universal lá na África. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Luanda, capital de Angola. Fiéis da Igreja Universal protestam de forma pacífica. Pedem de volta os templos que foram invadidos. De repente, começa a repressão policial. A violência contra homens e mulheres se espalha pelas ruas. Estão aqui a bater as pessoas, não querem que a gente entre na igreja. Como vê, polícia estão aqui a bater as pessoas. Não pode. Só sei que a polícia nos bateu, somente a mim me bateu. Hoje, quando eram 6 da manhã, nós nos 7.000 fomos lá defender a nossa igreja, que é o Pingo d'Água. Mas estavam lá os pastores rebeldes juntamente à polícia, a porradarem o povo de Deus. Essas imagens mostram as marcas da violência policial. Cerca de 100 fiéis foram detidos. A sair do comando Vitória do Povo é resistir até o fim. As cenas registradas são bem diferentes das vistas há 9 meses, quando um grupo de rebeldes promoveu ações criminosas. Eles invadiram e tomaram de assalto templos, casas de pastores e outras propriedades privadas. À época, o governo disse que não poderia intervir por ser uma questão interna da Igreja Universal. Mas por que a diferença de tratamento? A tensão aumentou depois que o ministro da Cultura do país, Jomo Fortunato, fez declarações contra religiosos estrangeiros. A Igreja Universal realizou uma assembleia e o resultado dessa assembleia foi informado ao INAR, o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, e essa nova direção é o novo interlocutor com o Estado angolano. Ou seja, todas as questões relacionadas com a Igreja Universal serão resolvidas com essa direção. A advogada da Igreja Universal contesta o ato do governo angolano. O judiciário até agora não se pronunciou, não houve nenhuma decisão ainda, até mesmo pela inércia, pela morosidade da justiça em Angola. E agora, com esse ato do governo, o que nós podemos esperar, se não uma insegurança jurídica total e completa do judiciário em Angola. Ainda mais grave foi uma declaração do ministro da Cultura de Angola em um evento que supostamente deveria incentivar o diálogo entre as igrejas. Ele culpou os líderes estrangeiros nas comunidades do país pelos conflitos religiosos. Especialistas em direito internacional e políticos do Brasil reagiram ao que consideram um ato de xenofobia. Crime de racismo é um crime em todos os é considerado crime. E nesse caso de Angola, não é só contra os brasileiros em razão da sua origem brasileira, da cor da sua pele ou da sua língua, mas é também relativamente à sua crença religiosa, as suas convicções de caráter íntimo religioso, que também não podem ser objeto de discriminação. Então, nós temos aí dupla ou também tripla discriminação, né? O crime de xenofobia especificamente relativo à origem, mas também nós temos aí a discriminação contra a manifestação religiosa e contra ao credo, às convicções íntimas daquela pessoa no que diz respeito às suas crenças. O embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal, falou sobre a crise. Em nome do governo brasileiro é que exista cautela, que exista prudência, que se busque sempre o diálogo
e que, enquanto isso, se houver uma diferença, que essa diferença seja tratada nas esferas jurídicas e não com violência nas ruas, com agressões, ou com violação de espaço físico, nada disso. Quer dizer, isso não funciona. Desde 1992, em Angola, a Igreja Universal está à frente de diversas ações humanitárias e de responsabilidade social, com apoio a presidiários, incentivo à educação, doação de sangue e a distribuição de água e comida em comunidades carentes. Em plena pandemia, a igreja doa álcool em gel para hospitais e ajuda os parentes de pacientes. Um trabalho social que não para mesmo diante das perseguições religiosas.